Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu me chamo Renilson. Essa é a nossa aula 30 aí do nosso curso, beleza? E a gente vai ter uma aula prática, tá ok, pessoal? E que a gente vai aplicar, né, os conhecimentos que a gente adquiriu na aula passada sobre encapsulamento, tá ok? E aqueles métodos, né, os métodos especiais também. E além da gente criar, né, aqueles métodos a mais da nossa engrenagem, a gente vai ter uma classe pessoa, onde ela vai poder fazer consulta desses objetos, vai poder consultar os objetos em engrenagem. Então, vai ter uma classe, né, pessoa, onde esse meu objeto dessa classe pessoa vai ter um método. E esse método é o método de consultar as engrenagens. E como parâmetro que eu vou passar para esse método, assim como eu posso passar parâmetros do tipo inteiro, string, float, eu também posso passar um objeto para ele. Tá? Eu também posso passar um objeto de qualquer classe. Pode ser engrenagem, pessoa, vai depender da sua programação. Nesse nosso caso, a gente vai passar um objeto do tipo engrenagem. Isto é, a gente vai passar uma instância da classe engrenagem, beleza? E aí ele vai fazer a consulta desse objeto. Olha que maravilha. E aí, como atributos, ele vai ter nome e idade, essa minha pessoa. E claro, a visibilidade dele é privada. Quem está nessa classe pode acessar esses atributos. E olha só, o método consultar é público, porque eu vou ter que acessar esse método em uma outra classe. Joia? Então, vamos programar. Beleza, pessoal, já abri aqui o nosso NetBeans, tá? E olha, eu vou começar criando aqui o nosso projeto, tá? Aqui, ó, tá? Java Application, Next. Simples assim, aquela parte a gente já conhece. O nome do nosso projeto aqui, então, vai ser aula 30. Joia? Opa, pode ser tudo junto. Aula 30, dá um finish. E belezinha, ele já criou aqui a nossa classe principal. Olha só, o Public Static Void Main da aula 30. Vou apagar isso aqui, esses comentários que não interessam. E eu já vou começar a fazer, né, a criar aquela nossa classe engrenagem novamente. Agora ela já vai estar bem mais encapsulada, né, pessoal? Vou aqui em New Java Class e dizer aqui, ó, engrenagem. Beleza? Que vai ser o nome da nossa classe. Eu vou apagar aqui também esses comentários. E aqui eu vou colocar aqui os atributos da minha engrenagem. Private, tá? Já vai ser um private aqui, ó. Private int quant dents, certo? Eu vou deixar assim, vou dizer private e string material, certo? Vou dizer private float height. Joia? Esses vão ser os atributos da minha engrenagem. E além disso, eu vou fazer aqui os métodos getters e setters, né? Eu vou dizer, ó, public void get quant dents. Joia? Simples assim. E aqui ele vai ter que retornar alguma coisa. Eu coloquei void aqui, mas não é void. Ele tem que retornar algo. Então, ele vai retornar aqui, ó, um inteiro, certo? E eu vou dizer aqui, ó, return. E aí, para mim fazer referência a esse atributo da minha classe engrenagem, eu chamo uma palavrinha que já existe na linguagem Java e em muitas outras linguagens também, que é o this. This, ponto, e aqui já aparece, né, os métodos e os atributos da minha classe. Por quê? Porque eu estou dizendo que o this é referente a essa classe aqui, ó. E eu já coloquei aqui, ó, quantidade de dentes. Então, ele vai retornar exatamente a variável de dentro da minha classe. Joia? E aí, para eu não perder muito tempo, o NetBeans ele já ajuda a gente a fazer esses métodos getters e setters. Basta a gente apertar Alt Insert no teclado e vir aqui, ó. Tá aqui, ó, getters e setters. Se só get setters, eu aperto aqui, ó, e escolho qual é o atributo que vai ter esse método, certo? Eu vou querer todos, vou clicar aqui em todos, ó, e dar Generate.
que é para gerar esses métodos. E olha só que maravilha, pessoal. O NetBeans já fez esse trabalho aqui pra gente, ó, tá? Retorna material, pega material aqui, ó. Às vezes, material recebe material. E olha só que massa que acontece aqui. O que simplesmente está acontecendo aqui é o seguinte: quando tu chama esse método setMaterial, tu envia um parâmetro, certo? Que é salvo dentro desta variável. E aí esta variável é salva, ó, tá aqui o igual, é salva dentro da variável da minha classe. Joia? Simplesmente isso que acontece, ó. Nos outros também funciona a mesma coisa. A variável da minha classe recebe o atributo como parâmetro que você havia passado no método. Joia? E o método construtor ele funciona dessa forma. Para mim criar um método construtor, eu simplesmente chamo public e o nome da minha classe. Como a minha classe está em letra maiúscula, eu também coloco em letra maiúscula. Simplesmente assim o método construtor. Joia? E aqui eu faço a mesma coisa. This.quantidents recebe 10. É como se fosse o padrão, né? O padrão dos meus objetos do tipo engrenagem. Material recebe ferro. E outra, além de eu fazer isso aqui, eu posso deixar a cargo do usuário informar isso aqui, sabia? E toda vez que eu criar um objeto do tipo engrenagem, eu necessariamente vou ter que informar a quantidade de dentes, o material dessa engrenagem e o raio dessa engrenagem. Beleza? Que é só eu passar aqui, ó, como parâmetro. Olha só como é que fica isso. Simplesmente assim. Para quê? Para eu jogar bem aqui, ó. Quantidade de dentes recebe quantidentes. Esse aqui também vai receber material, certo? E o outro, desse ponto raio, recebe raio. Joia? Esse desse também funciona para a gente não confundir a variável referente à nossa classe, certo? Com a variável que está dentro do nosso método, porque quando esse método aqui acaba, as variáveis referentes ao método se destroem, não é verdade? A gente viu lá na lógica de programação. Beleza, como eu já fiz aqui tudo, tanto o método construtor como os métodos getters e setters, eu vou criar a minha classe pessoa, certo? Eu venho aqui, ó, em new java class e coloco pessoa. Show? Dá um enter e ele simplesmente cria aqui para a gente deletar aqui os nossos comentários. E aqui, ó, na classe pessoa vai funcionar da mesma forma. Eu vou dar um private e dizer nome. Tá, faltou o tipo, né, da variável. Vou dar um private int, que é a idade dessa pessoa. E eu vou fazer a mesma coisa com o método construtor. Olha só, eu vou dar um public pessoa. E aqui eu vou dizer, ó, this.nome recebe nome, this.idade recebe idade. Joia? E aqui eu tenho que criar essas variáveis aqui, né? Para não confundir, ó. Percebe que como eu não criei aqui, ele está pensando que esse nome é essa variável aqui, ó. E não é. Tá bom? Eu tenho que criar aqui, ó, string nome e o int idade. Pronto, ele já vai ficar pretinho, ó, porque ele entende que é esta variável aqui. Belezinha, pessoal? Então tá feito o nosso método construtor. Agora eu vou criar o meu método consultar. Joia? E como ele não retorna nada, eu tenho que dizer aqui que é um void. E aí eu tenho que dizer o seguinte, aqui nesse método construtor, como eu vou consultar a minha engrenagem, é necessário que eu passe essa engrenagem, passe esse objeto para ele poder consultar, não é verdade? Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou chamar a engrenagem, que é o nome da minha classe, e criar uma variável aqui com o nome e,
Simples assim, já não deu nenhum erro, né? E aqui eu vou dizer um salt, que é para ele printar na tela. Aqui, ó, quantidade de dentes. Ele vai mostrar aqui, ó, vou fazer uma concatenação e eu vou chamar, ó, e, que é a variável que vai receber o objeto da classe engrenagem, ou em outras palavras, uma instância dessa minha classe. Então, e.get quantidade de dentes. Joia? Percebe aqui que eu já não consigo mais acessar a quantidade de dentes como variável, olha só. Eu não consigo mais porque lá ela é privada, certo? E ele dá um erro aqui, ó, dizendo que a variável quantidade de dentes ela é do tipo privada. A visibilidade dela é privada e por isso eu não posso fazer isso. Então, dá o Ctrl Z aqui, vou voltar para o meu get quantidade de dentes, vou dar outro salto e dizer raio, que é para ele printar na tela o raio, certo? Então, vou dizer e.getRaio. O outro também da mesma forma, eu vou dizer material. Joia? Mais e.getMaterial. Pronto, eu já posso, a minha pessoa já pode consultar aqui o meu objeto, certo? Se agora para a gente executar essa belezinha aqui, a gente vai ter que ir lá na classe principal, certo? No nosso método main e criar o objeto pessoa. Eu vou criar aqui uma pessoa para fazer essa consulta. Então eu digo que o nome da classe, o nome do objeto igual a new, nome da classe, a parênteses e pronto. Percebe aqui, ó, que ele já deu um erro. Sabe por que esse erro? Porque a gente não informou aqui, ó, os parâmetros que a gente informou aqui no método construtor. O método construtor ele vai funcionar simplesmente para fazer isso, para construir o teu objeto. Se ele não tiver os parâmetros necessários, ele não vai conseguir criar o teu objeto. Beleza? Então, eu tenho que formar aqui, ó, o nome, né? Eu vou dizer aqui, ó, Adalberto, o nome aí da minha pessoa, com idade de 20 anos. Joia? Pronto. Simplesmente assim. Agora, eu preciso criar o meu objeto engrenagem, não é verdade? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, engrenagem E1, joia, recebe new engrenagem, que é criando um novo objeto, criando uma nova instância. E percebe que ele também vai dar erro porque a gente não informou os parâmetros. A gente tem que informar os parâmetros nessa ordem aqui, ó. Quantidade de dentes, material e raio. Vou dizer que a minha engrenagem tem 20 dentes. Vou dizer que o material dela é feito de ferro. E vou dizer que o raio dela é de 30 metros. 30 metros é demais, né, pessoal? Vou dizer só que tem 3 metros. Joia? Já criei o meu objeto engrenagem. Já criei o meu objeto pessoa. Agora eu posso fazer o quê? Posso fazer com que essa minha pessoa consulte esse meu objeto E1. Joia? Então, vou dizer o seguinte, ó. Pessoa1 ponto consultar vai consultar o objeto E1. Belezinha? Simplesmente assim, ó. Pessoa1 consulta o objeto E1. Se eu compilar essa belezinha aqui agora, ó, é para dar tudo ok. Quando ele executar esse método consultar, ele vai vir aqui nesse método, ó, e printar na tela todas essas informações. Joia? Então, vou aqui, ó, compilar o meu código e... olha a mágica acontecendo. Ele printou aqui na tela a quantidade de dentes, ó, o raio, e o tipo de material dessa minha engrenagem. Eu quero criar um outro objeto. Quero dizer engrenagem, tá? E2, tá? Eu vou criar um E2 agora. New engrenagem. E agora eu vou dizer que a minha quantidade de dentes é 36. Eu vou dizer que o material dela é um aço reforçado, vamos colocar assim, ó, um aço reforçado. E vou dizer aqui que o método de raio vai ser de 1 metro. Joia? Pronto.
Para mim poder consultar, eu tenho que dizer para minha pessoa 1 ponto consultar o meu E2. Já até apareceu aqui ajudando a gente. Então, a minha pessoa 1 vai consultar a minha engrenagem 2. Eu venho aqui novamente, ó, vou executar o meu programinha e tcharam! Olha só que maravilha. Ele consultou a primeira aqui, ó, a primeira engrenagem de 20 dentes, 3 metros de raio e feito de ferro, certo? E fez a consulta da minha engrenagem 2, ó, quantidade de dentes 36, raio 1.0, material aço reforçado. Joia? Muito simples, muito fácil, tá, pessoal? A gente conseguiu fazer esse programinha beleza e era isso que eu queria que vocês entendessem, essa visibilidade do meu objeto e como a gente pode manipular as classes para poder acessar um objeto, acessar um atributo de tal objeto, né, um método, enfim. Tudo isso aí a gente pode fazer com programação, beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui. Valeu por assistir esse exercício e tchau, tchau!